Boa noite, pessoal. Aqui é a Alessandra. A gente está aqui para falar sobre depreciação. A gente é da PUC Campinas, fazemos o curso de Ciências Contábeis e para começar a gente vai contextualizar o que é o ativo imobilizado. O Thiago vai começar explicando para vocês. Olá, gente. Boa noite. Eu sou o Thiago. Eu vou começar falando um pouco então sobre o que é o ativo imobilizado. Ativo imobilizado é um item tangível que é mantido para uso na produção, para aluguel a outros ou para fins administrativos e se espera utilizar por mais de um período. A respeito então um pouco sobre a depreciação. O que é? É a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. A perda de valor de um bem no decorrer do tempo é chamada de depreciação. Então essa desvalorização pode ser decorrente de um desgaste natural ou assim de um uso ou também de sua obsolência. Bom, gente, para complementar o que o Thiago falou, o ativo imobilizado, então, usando como exemplo, ele poderia ser considerado veículo, por exemplo, imóveis, por exemplo, edificações, e quando se trata de produção, máquinas e equipamentos. Essa contabilização, ela se difere. Tudo que a gente está falando aqui é baseado no CPC 27, que é o CPC do ativo imobilizado. Lá ele explica um pouco o conceito de depreciação, assim como o Thiago falou, e de imobilizado, mas também ele fala como contabilizar isso. A forma correta de contabilizar, quando se trata de depreciação, é contabilizando no resultado em contrapartida com o ativo. Em depreciação acumulada, ele não vai somar no ativo, né? Ele vai diminuir o ativo. Mas existe um caso que é quando é feito, quando é usado na produção, ou seja, quando é uma máquina ou um equipamento, aí a contabilização não é no resultado. A contabilização certa é no estoque. Por quê? Porque ele compõe o preço de venda. Então, assim, quando a gente tem, isso faz parte do processo de produção, ele tem que compor esse valor. Então, você não pode segregar como é feito na despesa e colocar como resultado. Você tem que colocar no estoque e assim que for vendido, ele vai passar a ser o CPV, que seria o custo de produto vendido. Então, existem esses dois tipos de contabilização, né? No caso da depreciação, e essa diferença entre depreciação de custo e depreciação de despesa, né? Que é quando é usado na parte administrativa. Bom, a gente deu uma olhada em algumas empresas, né? Como, por exemplo, Ambev, Suzano, Natura, enfim, outras empresas, como elas contabilizam isso e como elas demonstram isso nas DEFs, né? E dentro das DEFs a gente consegue ver que não é aberto o custo, até pelo motivo que eu acabei de mencionar da contabilização, porque ele compõe o valor, né, o preço de venda, então não seria correto eles abrirem, né, não tem necessidade quando é venda de produto, a não ser quando é serviço. Como a gente vai ter logo em seguida uma entrevista com a Líria, a Líria ela é coordenadora de ativos da CPFL, que é uma empresa de serviços, né, de serviço de eletricidade, e dentro das DEFs eles abrem. Além desse motivo, existem outros motivos e outro tratamento da depreciação nesse tipo de serviço. E aí vocês vão ver logo em seguida. Oi, pessoal. Eu tô aqui com a Líria. Ela vai participar da nossa entrevista sobre depreciação e ela vai começar apresentando um pouquinho sobre ela. Boa noite a todos. Como a Lê falou, meu nome é Líria. Eu trabalho na CPFL Energia. Cuido praticamente de ativos de 4 distribuidoras e estou no setor elétrico já há um bom tempo. Provavelmente muito mais do que a idade de vocês. E eu estou aqui para responder alguns questionamentos e vocês conhecerem um pouquinho de como funciona o setor elétrico. Bom, para começar as perguntas, a gente vem com a pergunta de como é tratada a depreciação dentro do setor elétrico. A depreciação no setor elétrico, ela é igual aos demais tipos de empresas, né? Tem a mesma finalidade. A única coisa por ser o setor elétrico regulado, né? E ele as distribuidoras terem uma concessão, porque a empresa não é efetivamente do acionista, né? A empresa ela tem uma concessão, ela tem um contrato de concessão que é válido por 30 anos. Por ter esse contrato de concessão que é dado pelo Ministério de Minas e Energias, nós temos que seguir algumas regras que são determinadas pelo órgão nosso regulador, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, nesse contexto, o nosso controle e a nossa depreciação, ela é voltada pelos diversos tipos de bens que nós temos cadastrados dentro da contabilidade que nós chamamos de contabilidade patrimonial.
O que vem a ser isso? Tudo aquilo que vocês normalmente andando na rua, vocês observam, tipo poste, os fios, os transformadores, cada um desses bens possui uma taxa de depreciação ou, como nós chamamos, uma vida útil. O que seria essa vida útil? É o tempo que esse bem vai me gerar uma receita. Então, eu vou depreciar esses bens por esse tempo. Por exemplo, um transformador, ele tem em média de vida útil 25 anos. Então, eu vou depreciar esse transformador em 25 anos. Ok? Então, assim, nós depreciamos por tipos de bem, igual uma indústria que deprecia os maquinários dela. Só que nós temos muito mais itens para serem depreciados e fracionados para poder calcular essa depreciação. Nós falamos que nós depreciamos por família de bens. E as famílias de bens é exatamente o que falei para vocês. É os postes, é os transformadores, é os cabos ou condutores, que a gente chama fio, né, na rua. É os medidores que a gente tem na casa de cada um de nós, que mede quanto a gente gasta de energia e assim por diante. São famílias. Por que a gente diz que são famílias? Porque dentro dessas famílias a gente ainda quebra um pouco mais, apesar da taxa ser a mesma, quebramos um pouco mais, por exemplo, poste pelo esforço que ele tem, que a gente fala. A altura, né? Nós temos postes de 9 metros, de 10 metros, né? E a bitola dele, que seria a largura dele, né? Aquele cilindro dele. Então, a gente controla um pouco mais detalhado, ainda que a taxa seja a mesma, ou a vida útil seja a mesma. Então, em resumo, no setor elétrico, nós depreciamos por tipo de bem, igual a qualquer outro ramo ou segmento que a gente tenha, como indústria, comércio, ou qualquer outra área nesse sentido. Qual a importância e relevância da depreciação e sua contabilização no setor elétrico? A gente controla por tipo de bem a depreciação, né? Nós temos, na verdade, dentro do nosso sistema, todo esse controle. Nós não fazemos esse cálculo de depreciação, porque a gente tem, dependendo da empresa, 700 mil itens que são depreciados. Então, isso é impossível se fazer na mão, claro que nós fazemos isso via sistema. Qual é a importância? Como que eu falei, a depreciação é o desgaste do bem. Então, por que a gente deprecia? Para saber, ao longo do tempo, quanto ainda está faltando esse bem ser depreciado, quanto ele ainda me gera de receita, para que a empresa se prepare para uma substituição desse bem futuro, certo? Então, se eu tenho um transformador que dura 25 anos, ao final de 20 anos, eu sei que ele só tem mais 5 anos de vida útil. Então, eu sei que ele vai começar a me apresentar problemas, a não ser que a gente tenha, por exemplo, um problema sério por uma descarga elétrica, né, que são as intempéries que a gente enfrenta. Mas, normal, ele já vem com essa durabilidade. Então, depois de 20 anos, eu vou saber, falta 5 para ele zerar, né? Para eu falar assim, esse item já está obsoleto, ou já não vai me gerar a receita que eu espero dele. Ele já se torna 100% depreciado, que nós chamamos. Então, para nós, no setor elétrico, nós temos essa visão, assim como qualquer, acho que, empreendedor. Ele tem a visão do quanto ele vai precisar, né? E essa é a temática da depreciação. Você vai precisar de caixa para repor esse bem no futuro. Então, para nós, a importância é como qualquer empresa, é saber o quanto eu vou precisar no futuro ter em caixa para repor esse bem, que é praticamente a filosofia da depreciação. Após o término da concessão, caso a empresa não renove, o que acontece com o valor que a empresa não depreciou, do investimento que foi feito durante a concessão? Como eu falei, as empresas do setor elétrico, elas têm a concessão, elas têm uma concessão dada, né, pelo governo, né, federal, para que a gente possa operar esse tipo de atividade. Quando eu chego no fim da concessão, após os 30 anos, que eu não depreciei todo o bem, é feito um ressarcimento à empresa
desse valor, porque os bens não são do acionista, não são do dono da empresa a nível de acionista, os bens são da concessão. Eu compro, sou remunerada por isso, é a nossa tarifa, né, que nós pagamos na conta de luz, mas o bem não é meu, né? Então, ao final, né, da concessão, se eu tiver um bem que eu acabei de instalar, que ele tem 25 anos de vida útil e eu só utilizei 5, ela vai me ressarcir por esses 20 anos que eu não vou ter o dinheiro mais, mas eu pus o dinheiro, certo? Eu comprei o bem por 1.000, ele depreciou 100, eu tenho 900 ainda em haver. Então, esses 900 é o poder, né, concedente que a gente chama, que é a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, ele vai ressarcir o acionista por esse valor, porque ele investiu, ele tem direito de ter de volta. Claro que tem regras para isso, eu preciso ter um laudo, eu preciso ter uma avaliação desses bens, para ver se eu utilizei de acordo esses bens, se ele não está além, né, das manutenções devidas, preventivas, corretivas, para que ele durasse isso. Então, para eu ter esse ressarcimento, não é eu olhar só simplesmente que eu tenho um valor ainda a depreciar e ela vai me dar esse valor em 100%. Não, ela vai fazer toda uma avaliação e aí ela me ressarce desse valor se eu não renovar a concessão. Se eu renovar a concessão, eu continuo depreciando até ele terminar a vida útil dele. E assim vai indo, tá bom? A gente percebeu, assim, na nossa análise, na nossa pesquisa, que a CPFL é uma das únicas que não, que mostra, na verdade, dentro do custo, ela abre e mostra o valor da depreciação. Enquanto em outras DEVs a gente não encontrou isso. A gente queria saber o porquê, qual é a relevância ou o motivo que isso acontece. Na verdade, existem alguns modelos de publicação de balanço. A gente normalmente segue um modelo, né, que é mais claro para o mercado, para quem analisa esse balanço também. Com o objetivo da gente já mostrar essa depreciação na nossa demonstração de resultado. É para que a gente só coloque em nota explicativa aquilo que depende de um orçamento futuro ou parte de decisões da empresa. Então, aquilo que a gente já sabe, que é direto para um analista de mercado entender, a gente já abre a linha dentro da demonstração de resultado. Aquilo que precisa de mais explicações para ele entender e fazer uma análise mais profunda das nossas demonstrações, nós colocamos na nota explicativa. Esse é um modelo que a empresa adotou. Poderia adotar outro? Poderia, mas é um modelo que, na maioria das empresas do setor elétrico, elas fazem desse jeito, elas publicam. Existem algumas recomendações, inclusive por conta da ANEEL, por conta da CVM, de demonstrações. Depende de cada segmento, né? Então, esse é o modelo que nós adotamos em função de deixar já claro na DRE o quanto a gente tem de depreciação, o quanto a gente vem registrando de depreciação, ou seja, o quanto a gente já está, teoricamente, né, provisionando um valor futuro que eu preciso para repor aquele bem que está sendo usado. E nas notas explicativas, ou em comentários, ou em relatório de administração, ficam os detalhes para uma análise melhor pelo analista de mercado. Legal, ficou bem claro aqui as respostas, as perguntas, esclareceu muito. Era a última pergunta, a gente quer agradecer a sua participação, Lídia. Muito obrigada por ter vindo e por ter dado essa clareza como funciona a depreciação, principalmente dentro do setor elétrico. Obrigada. Eu que agradeço, Alê, né, essa participação. E vou dizer para vocês, estudem muito, estudem o setor elétrico, porque quem sabe, né? Hoje a Lê é minha estagiária lá na empresa e quem sabe no futuro não tem um de vocês, né? Bem legal isso, tá bom? Muito obrigada pela participação e por vocês terem me escolhido, tá bom?